Caso você tenha condições, ajude com um pequeno valor simbólico essa instituição sem fins lucrativos. Qualquer valor é de grande ajuda. You're that Jonah Hex. Congratulations. I could shoot 6 bottles off a fence and not miss a one. Who gives a damn? I could take you. No deserto do oeste, entre vultos de criminosos, abutres e tiroteios, cavalgava um homem solitário. Um pistoleiro com o rosto desfigurado e uma moral ambígua, não sendo herói e nem vilão, e sendo apenas conhecido como Jonah Hex. Criado nos anos 70, Jonah Hex é o retrato do anti-herói americano, um homem moldado pela guerra, pela culpa e pela violência do Velho Oeste. E sua jornada nos quadrinhos atravessa décadas, reboots e até um controverso filme de 2010. E atualmente, ele segue sendo um dos vários personagens que foi esquecido pela editora, que outrora foi a sua casa, chegando ao ponto de ser lembrado somente em cameos, seja eles em séries de TV, filmes animados ou até nos próprios quadrinhos. E hoje nós vamos explorar toda a trajetória do Jonah Hex, desde as suas origens nas páginas da All Star Western, passando por suas estranhas fases focadas na ficção científica dos anos 80, ou nas mais violentas e sobrenaturais dos anos 90, suas reinvenções e, claro, o desastre cinematográfico que deturpou a visão de uma geração inteira sobre o personagem, tornando-o desinteressante e exagerado, além de discutirmos o porquê do personagem ter caído no ostracismo. Enfim, conheçam Jonah Hex. Jonah Hex foi criado por John Albano e Tony DeZuniga e estreou em All Star Western número 10, de 1972, e dividindo a revista com outros dois personagens, o El Diablo e o Batlash. E mesmo dividindo a revista com outros dois personagens, ele foi tão interessante ao ponto de criar uma certa fanbase na época que gostaram bastante do personagem. A All Star Western era uma série que misturava contos de faroeste com uma ambientação sombria e diferente dos cowboys tradicionais, como o próprio Tex Willer, que havia sido criado em 1948 e conseguido um extremo sucesso na sua época, e sendo extremamente famoso até os dias atuais. Jonah Hex era diferente. Ele não era um símbolo de pureza. Ele não era um tradicional herói que enfrentava criminosos por pura virtude e com um senso inabalável de benfeitor. Ele era marcado física e moralmente. Alguém que sofreu desde a sua infância e que passou por tanta crueldade em sua jornada. Se tornou um personagem distante socialmente do meio em que vivia, além de trabalhar exclusivamente com a captura de criminosos e sobreviver somente com as recompensas que conseguia, chegando ao ponto de ganhar renome por ser um dos poucos que realmente era rápido nos gatilhos. A sua fama se tornou tão grande ao ponto de todo o Oeste, e talvez até o país, reconhecer a sua fama mortal. Além disso, uma das suas principais características seria a sua cicatriz de queimadura em um formato grotesco e que era reflexo do seu passado conturbado. Sendo um ex-soldado confederado, ele foi traído, caçado e torturado.
Jonah nunca realmente demonstrou lutar por honra ou glória, e isso já era nítido desde a sua época nos Confederados. Tanto que tratava a honra como piada, com puro cinismo. Ele lutava somente por sobrevivência e por um código próprio de justiça, sendo um contraste constante, uma contradição ambulante, ao mesmo tempo em que ele demonstrava uma crueza absurda, matando criminosos com enforcamento. Ele também era o tipo de pessoa que tentaria ajudar um garotinho que teve sua mãe feita de refém. Esse início do personagem mostrava como a DC ainda experimentava histórias com tons de anti-heroísmo e pessimismo, e isso sendo bem no contexto do pós-Vietnã e do declínio do faroeste clássico no cinema americano. O Velho Oeste de Jonah Hex era sujo, cruel e sem redenção, como a América desiludida dos anos 70, que foi retratada de forma sublime no cinema. Tanto a All Star Western número 10 quanto a número 11 exploram um lado cruel e ao mesmo tempo humano do personagem, cumprindo caçadas e normalmente se envolvendo com personagens que poderiam ser facilmente ignorados, tanto que toda a narrativa da sua primeira aparição gira em torno de terminar um trabalho inacabado, quando o líder de uma gangue criminosa tenta fugir ao máximo de Rex, isso logo após o personagem matar diversos subordinados desse líder, arrastando seus corpos pela cidade como se estivesse levando lixo para fora de casa, sempre aceitando serviços com recompensas altas, e no fim, após caçar todos, ele, que já havia esbarrado algumas vezes com o garotinho, resolveu que iria ajudar a criança e a sua mãe, deixando grande parte da sua recompensa para que o xerife cuidasse das dívidas da viúva. E a história se finaliza com o próprio Jonah Hex sendo expulso e proibido de estar nas proximidades da casa da mulher, visto que, apesar de tudo, o personagem levava problemas para todo lugar que ia, além da personagem não ter tido conhecimento de que Jonah havia ajudado ela anonimamente, uma história que sofreu retcon posteriormente, com a personagem pagando sua dívida moral com Jonah Hex. E apesar de tudo isso, a sensação que temos ao fim da narrativa é de que, mesmo que você pratique o bem, nem sempre será retribuído na mesma moeda, mas que mesmo assim você fez o que achou certo, e é isso que importa no fim das contas. Mesmo que você acabe sendo odiado, se estiver ajudando uma pessoa já se torna o bastante em um lugar tão pessimista. E isso se mostra mais claro quando Jonah resolve ajudar um casal, achando que ambos eram irmãos, na edição número 11. Aqui o personagem percebe que está ajudando um casal de bandidos e que às vezes praticar o bem tem suas consequências elevadas à 10ª potência. Mas tudo é resolvido rapidamente, já que ele não costuma ter dificuldades para lidar com criminosos comuns. Além de nos mostrarem como o personagem também tem um sex appeal, visto que o Jonah Hex irá se envolver com muitas mulheres daqui pra frente. E claro, com um humor cínico e até ácido às vezes. Uma característica que ajuda a criar e a moldar essa personalidade tão carismática do personagem. E após uma boa recepção, Jonah se tornou o protagonista de Weird Western Tales a partir da edição número 12. Aqui, o personagem ganha maior profundidade moral, variando entre caçador de recompensas e justiceiro ocasional, enfrentando bandidos, corruptos e uma longa lista de inimizades. Essa fase é essencial porque define a base filosófica de Jonah Hex, um homem que faz o certo pelos motivos errados, e às vezes o errado pelos motivos certos. E agora, adentraremos alguns quadrinhos dessa fase que durou de 1972 a 1977. Começando, obviamente, pela edição número 12. Aqui, Jonah não era Clint Eastwood, e nem o John Wayne. Ele era mais próximo de personagens como William Munny, do filme Os Imperdoáveis. Can't
Any man don't want to get killed. Better clear on out the back. Logo na edição número 12, a história já começa com Rex sendo interrompido em seu almoço por dois bandidos, ambos buscando vingança contra o caçador de recompensas. Imagina que seriam capangas do líder que foi morto por Rex na edição número 11 de All Star Western, mas nada confirmado. E após Rex matar os dois, um morador com certo renome por aparentar ter boas condições financeiras incentiva um motim com os outros moradores para que todos expulsassem ou matassem Jonah Rex, acreditando que a presença do personagem é o que traz azar e matança a todos os lugares que frequenta. E de certa forma ele tem razão. Além do mais, Rex fez incontáveis inimigos pela sua jornada. Seria normal entender que alguém como ele seria caçado, seja por vingança ou recompensa. Após isso, a história é interrompida por uma trama envolvendo uma guerra entre os povos nativos da região contra os moradores dessa cidade. Rex é surpreendido quando a filha pequena do chefe da aldeia o rende, roubando seu revólver e levando Jonah consigo, provavelmente achando que seria um dos soldados do homem chamado Craig, mas obviamente toda a jornada começa a dar errado. A criança e o Jonah Rex caem de uma ponte e ela acidentalmente atira em seu braço, mas mesmo assim o personagem a resgata e a leva para a aldeia. E após tudo isso, ele percebe que grande parte do povoado morreu de cólera, uma doença que o próprio Craig levou para os nativos. E após a filha do chefe ser diagnosticada com a doença, Rex resolve que irá procurar um médico para a criança e para o restante do povoado, mesmo que precise matar cada um que se demonstrar violento naquela cidade. E após matar diversas pessoas, Jonah chega à cidade só para descobrir que o médico havia ido para outra em uma consulta. Jonah então parte em busca do médico, que ao finalmente achar, é respondido que a doença não tem cura. Na época, meados do século XIX, pouco se sabia sobre a cólera e de como a desidratação severa dela causava a morte. Quando Jonah retorna ao vilarejo, descobre que todos estão mortos, principalmente a criança, filha do chefe, todos menos o fiel lobo da criança. Jonah então decide que irá vingá-la e cuidará do animal dela o quanto puder. A forma de vingança do personagem? Deixar o responsável morrer de cólera, lenta e dolorosamente, destruindo qualquer forma de hidratação para o homem. Uma morte cruel para um homem cruel. E você deve estar se perguntando o porquê da narração sobre essa história. É simples. Aqui temos uma fórmula de narrativa que sempre será presente nas histórias do Jonah Rex, às vezes sendo até com um dobro de crueldade, mas ainda mantendo esse clima de histórias de faroeste dos anos 70. É aqui que vemos outra face do personagem e do quanto ele pode ser uma pessoa melhor, mesmo sendo julgado por atos horríveis, muitas das quais realmente eram verdades. Ele não tinha obrigação alguma de ajudar a criança, os indígenas ou de cuidar do lobo, mas ele decidiu, porque no fundo ainda restava bondade. E aqui se iniciam dos arcos originais mais tristes do personagem. Na edição número 14, Jonah é surpreendido por uma situação inusitada. O lobo do qual estava cuidando, e que havia sido mencionado anteriormente, acabou sendo picado por uma cobra na tentativa de defender o Jonah Rex. E após isso, o personagem corre para a cidade mais próxima em busca de uma tentativa de ajudar o animal. E aqui já vemos mais um lado humano do personagem em meio a um ambiente tão hostil, que ao chegar ao consultório do médico, doutor, há um homem com um lobo ferido. Isso, doutor, ele precisa de cuidados médicos urgentes. Cuidados médicos? Por que não enfia uma bala na cabeça do animal? Deve ser algum louco, doutor, desses que amam os animais. Eu não posso cuidar do animal agora, estou atendendo um humano. E após esse diálogo, Jonah Rex resolve a situação do jeito mais radical possível. Ele abre a janela e joga o paciente por ela, além de apressar o médico para que cuide do lobo. Após isso, aquele paciente que havia sido jogado pela janela corre para informar a localização de Jonah Rex para um grupo de bandidos vingativos. Eles o capturam e o torturam, e não sendo o bastante, resolvem deixá-lo amarrado no deserto para que morra de desidratação e calor intenso. O que particularmente me remeteu à clássica cena do filme O Bom, o Mal e o Feio, do Sérgio Leone. Sem nenhuma esperança de que fosse sobreviver, Jonah é surpreendido quando seu lobo, em uma situação deplorável por causa do veneno da cobra, se arrastando ao máximo que podia, consegue salvar Jonah Rex em seus momentos finais. Mais uma tragédia na vida de Rex, outra perda que o fará se tornar ainda mais cruel daqui pra frente. O personagem tem um ótimo diálogo consigo mesmo, e após enterrar o lobo, ele entra em um modo de fúria vingativa e parte para a cidade. Ele consegue alcançar os bandidos, montar uma armadilha e finaliza um dos bandidos. Contudo, continua perseguindo o último, até que esse é atacado por um leão com a doença da raiva, e apesar de se livrar do bicho, ele foi mordido e precisaria de cuidados médicos, cuidados esses que Jonah Rex não irá providenciar. O personagem então joga o cadáver do primeiro bandido ao lado do segundo e sai deixando-o para morrer de uma forma lenta e dolorosa.
Toda essa edição serve como conclusão do arco criado no quadrinho número 12, e nos mostra que o personagem cresce e se desenvolve através de tragédias, que seus atos de bondade são recorrentes e são cada vez mais explícitos, deixando-o mais humano, resgatando todo o clima de personagens como o Homem Sem Nome do Clint Eastwood, e dando uma continuidade que o leve a um ápice de maturidade. Nessa fase do personagem, durante a World Western Tales, também existiram clássicos absolutos, e um deles sendo particularmente um dos meus quadrinhos favoritos do Jonah Hex. A edição número 17 explora de forma perfeita todas as nuances dele, ao ponto de termos uma idosa cadeirante sendo a antagonista dessa história, e ainda assim conseguindo manter essa postura de intimidação, uma personagem capaz de explodir uma casa contendo uma criança e enforcando o pai dela. A resolução dessa história é incrível, e na minha opinião, todos deveriam ler. Uma história que explora de forma excepcional o conceito de destino e levando a empatia de Jonah Hex ao limite. É definitivamente um marco nas histórias do personagem. Além dessa, também houve a edição número 27, que acabou por ser muito influente para outras mídias, visto que essa história se trata justamente do Jonah Hex ajudando as mulheres a protestarem a favor do voto feminino. Além disso, o grupo que tentou atrapalhar esse progresso eram justamente criminosos, usando as mesmas roupas dos membros da Ku Klux Klan. O próprio Jonah Hex notou isso, e deixa nítido o quanto se sentia desconfortável. A fantasia deles me lembra que começaram a usar no Tennessee, para causar medo aos negros. Uma tolice, provavelmente mais do que tolice. A narrativa contém ótimos diálogos, com o Jonah Hex não sabendo o que significa sufrágio feminino, e brincando, falando sobre o que aconteceria se o país começasse a ter votos femininos. A primeira coisa que as mulheres fariam seria fazer passar uma emenda constitucional proibindo a bebida. E olha só, isso realmente aconteceu nos anos 20 e 30 dos Estados Unidos. Mas ao contrário da fala do Hex, os principais responsáveis pela lei seca foram grupos religiosos e conservadores, com a desculpa de que, com a proibição da bebida, isso aumentaria a eficiência dos trabalhadores e reduziria os problemas sociais. Essa lei durou cerca de 13 anos, até ser revogada em 1933. Mas enfim, voltando ao Jonah Hex, essa história foca bastante em como Jonah ajudou grupos de minorias em sua época, mesmo sendo uma figura controversa na sua caracterização, principalmente pelo seu uniforme confederado, que inclusive já foi motivo de vários problemas. Aqui o personagem ajuda como guarda-costas desse grupo composto por mulheres que lutavam pelo direito dos seus votos, com destaque para o nosso protagonista se disfarçando de idosa no intuito de enganar os criminosos que sempre sabotavam os protestos femininos. O personagem acaba a história sendo obrigado a usar uma faixa em seu braço, que demonstrava o apoio ao voto feminino. Obviamente não preciso dizer que Red Dead Redemption 2 se inspirou bastante nesse quadrinho, na criação da personagem Dorothea Wicklow, uma ativista declarada pelo movimento feminino em Saint-Denis, e isso acontecendo 43 anos depois da publicação desse quadrinho, e ele continua sendo muito influente para outras mídias. Essa é só mais uma das várias importâncias do Jonah Hex na cultura pop atual, e após 38 edições das histórias do Jonah Hex nesse título, posteriormente foi criada uma revista só para ele, denominada de Jonah Hex, e que durou de 1977 a 1985. Um título que conseguiu alcançar o número de 92 edições e que irei adentrar agora. Com o sucesso do personagem, foi questão de tempo até a DC Comics lançar a série própria dele, sendo essa a Jonah Hex, com 92 edições. Aqui o personagem está mais consolidado, sendo essa figura de tragédia ambulante ainda maior, quase como se fosse amaldiçoado por suas ações, mas com seu código de honra próprio. A fase se aprofunda no passado de Hex, a sua infância abusiva, sua captura por nativos apaches e sua transformação em guerreiro. É nesse período que a cicatriz se torna um símbolo físico da culpa e do trauma, além do seu velho uniforme confederado, que se tornou simbólico, com um significado próprio. Jonah Hex não busca redenção, ele busca alívio, um momento de paz que nunca chega, até chegarmos ao ano de 1985. Os anos 70 foram um auge dos quadrinhos da Era de Bronze que exploravam as tragédias na vida dos heróis mais conhecidos. O Homem-Aranha após perder a Gwen Stacy, o Aquaman após perder o seu filho, Arthur Curry Jr., e claro, com o Jonah Hex não teria sido diferente. Mas como evoluir um personagem com perdas quando o próprio se tornou a definição de lobo solitário? A resposta para isso foi simplesmente brutal.
sacrificando a chance de um desenvolvimento com um simples fim, com a morte do personagem principal ocorrendo em um quadrinho à parte da fase original, algo que não era comum e se tornou um baque para os leitores, pela forma como foi feita a morte do Jonah Hex, mesmo sendo algo previsível, pois se tratava de um personagem do Velho Oeste. Muitos imaginariam que ele poderia morrer por velhice ou em um grande confronto, mas não foi o caso. A morte de Jonah acontece de forma simples, mas sendo extremamente efetiva, não existindo glória alguma em sua morte, nos lembrando que não existem mortes heróicas. A vida não é um filme. E o fato do Michael Fleischer trazer esse elemento realista para a última edição nos diz muito sobre como o personagem ainda era humano e próximo a nós, situado em um ambiente diferente, mas não sendo um alienígena que veste colã azul e sendo indestrutível, ou um homem rico que se veste de morcego e bizarramente se torna quase imune a tiros. Jonah Hex era somente um homem falho, mas com grandes características, com a sua rapidez no gatilho sendo o resultado de uma vida miserável e sendo seu último recurso de sobrevivência em um local hostil, e a sua bondade genuína, sendo quase uma raridade em meio ao Velho Oeste. Mas voltando um pouco no tempo, o personagem teve ótimas histórias nesse período, com a primeira delas sendo justamente o pistoleiro investigando e buscando uma criança que havia sido sequestrada e que foi obrigada a lutar em uma rinha de crianças, se tornando um entretenimento bizarro para alguns adultos e fazendo com que o dono dessa ideia lucrasse muito. Hex não consegue ajudar o garoto, mas garante ao próprio um enterro digno e o mais essencial, informando e tirando a dúvida da família do menino que ainda havia a incerteza de estar vivo ou morto. Essas são só algumas das várias histórias do personagem durante essa fase. Eu particularmente recomendo bastante ela, por mais antiga que seja. Mas não se preocupem que eu ainda irei fazer o meu guia de leitura para quem se interessar totalmente pelo personagem. Após todas essas 92 edições, a DC reformulou suas histórias com a Crise nas Infinitas Terras, e depois disso, o personagem ganhou uma série novamente. O que já era esperado, muito pelo fato do próprio ter alcançado uma fanbase extremamente fiel que sentia saudades de suas histórias. Mas a sua nova fase não seria mais uma exploração no Velho Oeste, mas um resgate ao personagem, levando a uma ambientação diferente. E é essa fase que irei falar um pouco agora. Em 1985, a DC tentou reinventar o personagem numa atitude ousada de transportá-lo para um futuro pós-apocalíptico, com a óbvia inspiração sendo em Mad Max. Nessa fase, escrita novamente pelo Michael Fleischer, Jonah Hex acorda no século XXI, em um mundo devastado misturando western com ficção científica. A ideia principal era trazer o público jovem dos anos 80, mas o resultado dividiu opiniões, mesmo com uma estética interessante, que particularmente me remeteu um pouco ao desenho do Homem-Aranha Ação Sem Limites, no sentido de retratar um futuro distópico genérico. Muitos fãs acharam que o conceito descaracterizava a essência trágica do personagem, transformando em um viajante no tempo sem muita identidade própria. Mas mesmo assim, essa fase se tornou um clássico cult, um exemplo da tentativa da DC de modernizar heróis clássicos antes da Crise nas Infinitas Terras. A fase durou apenas 18 edições, e chegou ao seu cancelamento em 1987. E apesar da má recepção, posteriormente a DC sugeriu que aquela realidade em que Jonah Hex foi parar tenha sido parte de um universo alternativo, ou uma linha temporal colapsada, que se torna irônico, já que no mesmo ano havia acontecido a Crise nas Infinitas Terras, com a ideia sendo justamente de pôr um fim a esse conceito criado de multiverso durante a Era de Prata. Eu particularmente recomendaria somente como curiosidade para quem realmente queira se aprofundar de verdade no personagem, mas ela é definitivamente uma fase que você poderia pular do personagem. E após esse fracasso, o personagem permaneceu em hibernação até que houveram ideias de levá-lo para o recém-selo Vértigo que a DC havia criado, com o intuito de escritores criarem narrativas mais voltadas a um público adulto e com pouca ou sem nenhuma censura, e é justamente nessa fase do selo Vértigo que eu irei falar agora. Nos anos 90, a DC deu um tom mais macabro e sobrenatural ao personagem, aproveitando o sucesso da Vertigo. E os maiores exemplos são Jonah Hex, o Pistoleiro do Além, de 1993, Jonah Hex, Os Cavaleiros do Verme, de 1995,
e Jonah Hex, Oeste Sombrio, de 1999, todas escritas pelo Joe Lansdale. Essas minisséries são mais sombrias, violentas e absurdas, quase um world horror. Nelas, o Jonah Hex enfrenta aberrações, monstros e pesadelos que simbolizam a podridão moral do Velho Oeste. Com esses 3 arcos, e que são relativamente curtos, sendo escritos por um mesmo autor, o Joe Lansdale, um autor de muito renome na literatura do horror, do gótico e do cinismo humano, sendo a escolha ideal para criar 3 dos maiores clássicos do personagem, indo de duelos entre Jonah Hex e um zumbi ao encontro com espíritos e principalmente com o híbrido entre o humano e o urso. E descrevendo dessa forma talvez tenha sido bizarro demais para você apostar na leitura, mas eu garanto, a leitura desses 3 arcos vale em cada minuto. Após essas apostas inventivas sobre Jonah Hex, o personagem permaneceu novamente no esquecimento, até finalmente ganhar uma nova fase solo no ano de 2006, e é sobre essa fase que falarei agora. Em 2006, os roteiristas Justin Gray e Jimmy Palmiotti reinventaram Jonah Hex com uma nova série, voltando às origens clássicas e resgatando histórias antigas com uma certa atualização. Cada edição é autocontida, uma história curta, suja, poética e brutal, com artes de grandes nomes como Darwyn Cooke, George Bennett e o próprio Tony DeZuniga, um dos criadores originais. Essa fase é uma obra-prima do western moderno nos quadrinhos, mostrando o Rex como uma figura fatalista, lutando por justiça em um mundo em decomposição, buscando o equilíbrio no meio em que vive. Algumas histórias que valem ressaltar seriam justamente as que buscam uma visão moderna da sua época, resgatando a primeira história da revista solo do personagem, que foi lançada em 77 pelo Michael Fleischer, como a primeira edição, com um tom de objetivo claro, além do aumento da crueldade, com a criança que originalmente havia sido sequestrada para lutar em rinhas infantis. Nessa reformulação, a criança luta contra cachorros raivosos, correndo um risco maior de perigo, e a resolução por parte do Jonah é feita da forma mais cruel possível, já que no quadrinho original, Jonah Hex apenas pisa na mão do vilão e o deixa cair de um precipício, enquanto nessa nova versão dos anos 2000, o personagem amordaça o vilão, deixando-o nu e soltando os cachorros raivosos na direção dele. Não preciso dizer o que acontece depois disso. Além da edição número 3, que resgata um personagem um tanto esquecido das histórias western, o Bat-Lash, ele retorna sendo praticamente um parceiro com o Rex, uma dinâmica que é muito bem desenvolvida e escrita, além de homenagear os gibis antigos em que haviam histórias de ambos os personagens, mas que ocorriam separadamente. Essa fase dos anos 2000 foi extremamente importante em manter a imagem do personagem viva no imaginário popular, reforçando o quanto o próprio é rico e cheio de nuances quando bem trabalhado. Essa é a fase mais introdutória possível do Jonah Hex. Caso você se interesse em ler mais sobre o personagem, comece por aqui, e após a leitura dessa grande fase, leia Jonah Hex Caminho Sem Volta, ou no inglês No Way Back, uma história lançada em 2010 e que aborda a infância do personagem, e que foi feita com o intuito de alavancar suas vendas durante o período do lançamento do filme do mesmo ano, e sendo o primeiro quadrinho realmente grande do personagem, com cerca de 136 páginas. É uma ótima forma de se aprofundar sobre ele. E após isso, eu recomendaria as 3 histórias que foram escritas nos anos 90 pelo Joe. O restante se torna opcional caso você sinta que realmente gostou do personagem. Após essa grande fase, que durou cerca de 70 edições, o personagem foi revivido durante a saga da Noite Mais Densa. O seu zumbi foi vítima de Necron e se tornou Lanterna Negro, que durou por uma edição. E depois de tudo isso, houve a reformulação do universo DC após o evento do Flash Ponto de Ignição, e quase todos os personagens tiveram suas histórias resetadas, e com Jonah Hex não foi diferente, dessa vez retornando aos gibis da All Star Western do Novo 52, e iria adentrar nessa última fase importante dele. Mas calma. Antes de tudo, eu preciso avisar vocês que eu estou participando de um podcast com alguns amigos. O Pedro, do canal Ragebaiter, a Yasmin, do canal Paladina, e um terceiro amigo nosso. O primeiro episódio ainda não tem previsão de lançamento, mas muito provavelmente ocorrerá no próximo mês.
Então quem se interessar pela temática de quadrinhos, de gibis, de Marvel, de DC, de Image Comics, de jogos, estão todos convidados para ouvir. Além de que a gente pretende expandir para outros temas também, talvez envolvendo mais o cinema. Enfim, o link vai estar na descrição e eu vou deixar um card ao lado. Não deixem de ir, por favor. Enfim, chegamos ao reboot dos Novos 52, que aconteceu em 2011. Jonah Rex retorna em All Star Western, sendo novamente escrito por Palmiotti e Gray. Aqui, o Rex viaja para Gotham City do século XIX e passa a trabalhar com Amadeus Arkham, um antepassado do criador do Asilo Arkham. Essa fase mistura o faroeste com investigação criminal, explorando a gênese daquela Gotham antiga que um dia se tornaria lar do Batman, além de ser um comentário sobre como a violência e a corrupção são atemporais, do Velho Oeste às metrópoles modernas. Essa fase é marcada por uma introdução e desenvolvimento do personagem, relacionada a toda a sua fase pré-século XX de Gotham City, além de apostar em uma nova dinâmica com narração e uma visão de fora sobre o próprio Jonah Rex, além de termos tido encontros inesperados, com o Jonah Rex achando o Superman e ambos tendo ótimos diálogos, e o meu encontro favorito dessa fase, com o Jonah Rex e o John Constantine lidando juntos com uma situação sobrenatural. E apesar disso, essa fase durou bem pouco, com 34 edições, deixou o personagem sem nenhuma mídia própria desde 2014. E isso é um claro reflexo da queda do gênero western na cultura pop, ao ponto de afetar não somente mídias como os quadrinhos, mas os filmes e séries também. Esse fator se torna determinante para entendermos o porquê do personagem não ser mais trabalhado isoladamente nos dias atuais, limitado somente a aparições em outras obras, e a sua aparição mais recente até então foi durante as revistas mensais da Liga da Justiça Sem Limites, desse ano inclusive, em que o personagem foi trazido do passado para lutar contra o Gorilla Grodd durante o prelúdio do novo evento que está acontecendo na DC, o DC KO, que se trata de um torneio de luta entre os personagens da Liga e de alguns vilões. A participação de Rex foi curta, mas bem marcante para os seus fãs que estavam sem nenhuma novidade sobre ele há algum tempo. E antes de adentrarmos no quesito adaptações, eu preciso ressaltar e explicar os motivos do porquê o personagem usar o uniforme dos Estados Confederados, visto que isso pode ser uma curiosidade para muitos e que talvez afaste novos leitores. O uniforme dos confederados do personagem se tornou uma das suas características intrínsecas em todas as mídias em que foi mostrado, e isso não é à toa. A sua tragédia percorre muitos momentos. Quando criança, Jonah Rex foi vendido pelo seu pai para uma tribo de indígenas, tudo por causa de dinheiro e bebida. Na tribo, o garoto foi tratado como escravo, ganhando destaque somente depois de salvar a vida do chefe da tribo. A partir daí começou a ganhar renome e respeito entre a comunidade, mas sendo vítima de traição posteriormente. Isso vindo por parte do filho do chefe da tribo, que estava com ciúmes do Jonah Rex ganhar tanta popularidade após salvar o seu pai. O personagem foi deixado para morrer na vastidão do deserto seco do Velho Oeste e posteriormente foi resgatado e recrutado para o exército sulista durante a Guerra Civil da época. Todo o contexto dessa guerra é totalmente extenso e levaria horas explicando os motivos, os combates e a resolução, mas trata-se de uma guerra em relação ao fim da escravidão da época, com o exército do norte lutando não por esse motivo, mas pelo simples fato de um coronel reunir soldados do sul para que lutassem com ele contra a abolição da escravidão, sendo assim, declarando guerra contra o seu próprio país. Então vamos direto ao objetivo aqui. Sim, Jonah Rex lutou pelo lado dos confederados durante a guerra, pois foram os únicos que o acolheram depois de ter sido abandonado pela tribo indígena, além de sentir que a região sul tinha um total direito de serem independentes. Mas com sua experiência sendo escravo e percebendo pelo qual era o real motivo da guerra, percebendo que estava lutando pelos motivos errados, que tudo se tratava sobre a negação de várias pessoas em simplesmente aceitarem a ideia de outras deixarem de serem escravas, o personagem desistiu de lutar por uma causa tão abominável. Ele se rendeu aos inimigos do norte, e apesar de ter se recusado a revelar a localização dos seus ex-companheiros, eles foram descobertos posteriormente, foram massacrados e a culpa caiu sobre Jonah Rex. Ele foi acusado de traição por parte do comandante.
Dito tudo isso, a pergunta mais importante vem à tona. Por que o personagem continuou usando o uniforme que representa tantas ideias preconceituosas e ultrapassadas? A leitura geral mais dita é que seria um lembrete diário da sua própria culpa. Jonah Hex nunca deixou de usar o uniforme cinza dos confederados, mesmo depois do fim da Guerra Civil, e isso não acontece por nostalgia política. O personagem não é retratado como alguém que defende a escravidão, mas como um ato de penitência e identidade quebrada, que após o conflito, percebeu que lutou por um lado errado, mas o uniforme tornou-se uma lembrança constante da culpa e da violência que cometeu. Ele não veste com orgulho, mas como símbolo de vergonha. É como se ele estivesse condenado a carregar o peso de seus pecados literalmente na pele, sem jamais poder se limpar do sangue que derramou. Em termos simbólicos, o uniforme funciona como o fardo do passado americano, uma metáfora sobre como o país e o próprio faroeste tentam seguir em frente, mas ainda carrega as manchas da escravidão e da violência racial. Jonah Hex é um produto direto da América pós-Guerra Civil. Ele é veterano, cansado, deformado e profundamente cético quanto à ideia de heróis. O uniforme é um lembrete físico de que ele foi parte de um sistema falido e cruel. Ele o mantém porque ele não se perdoa, ele não quer esquecer e ele acredita que remover o uniforme seria apagar o que ele fez. É algo quase religioso nesse comportamento. O uniforme é sua cruz pessoal. Ele não tenta se redimir para ser perdoado, mas para sofrer conscientemente o peso da culpa. Jonah Hex é um homem que não consegue viver com o passado, mas também não pode abandoná-lo. Um homem desumanizado por anos de combate moralmente quebrado. Ele usa o uniforme como máscara e prisão, uma maneira de manter sua identidade no mundo que o rejeita, mas sempre relembrando quão cruel o personagem pode ser, nunca caindo em estereótipos simplórios de vítima ou agressor, mas o meio termo entre eles. Então, a leitura mais óbvia é que o uso do uniforme serve como crítica à romantização do Velho Oeste e da Confederação. Enquanto outros cowboys da cultura pop foram pintados como aventureiros ou heróis libertários, Jonah Hex é o oposto. Seu uniforme rejeita a ideia do orgulho sulista, transformando num símbolo de maldição, além de ser uma acusação contra a memória seletiva americana, aquela que tenta apagar o lado sombrio da história sobre o mito do cowboy heróico. Sua existência é a confissão viva de que a violência, a escravidão e a culpa do passado nunca desapareceram, apenas andam juntas pelo deserto. E agora, saindo dos quadrinhos e indo para as adaptações, o personagem teve algumas ideias de filmes próprios durante a década de 70, inclusive uma obra que seria protagonizada pelo próprio Clint Eastwood, mas que por conta de problemas na negociação entre a Warner Bros. E a produtora Malpasso, não teriam chegado a um consenso, além de não terem tido muitos exemplos de adaptações de quadrinhos na época. É importante lembrarmos que o personagem foi criado em 1971, e a única mídia relevante de personagens de gibi dessa época eram somente os filmes do Batman do Adam West, e em 78, o filme do Superman do Christopher Reeve. Então não temos certeza de quando exatamente aconteceram essas conversas de uma adaptação do Jonah Hex protagonizado pelo Clint Eastwood, mas que posteriormente veio a ser referenciado justamente na fase de 2006, com as artes de Luke Ross tornando Jonah um personagem idêntico fisicamente ao Clint, se tornando a mídia mais próxima que temos do personagem sendo interpretado pelo ator. Mas em 2010, em meio a tantas adaptações, muitas sendo totalmente medianas e ruins, a Warner resolveu finalmente apostar em um filme do personagem, e é sobre essa confusão que irei falar agora. Em 2010, Jonah Hex finalmente ganhou uma adaptação cinematográfica, sendo estrelada por Josh Brolin e Megan Fox. O resultado? Um fracasso crítico e comercial. O filme tentou transformar o pistoleiro em um herói de ação sobrenatural, incluindo necromancia, explosões e clichês de faroeste hollywoodianos, mas ao tentar agradar todo mundo, ele perdeu a alma do personagem. Jonah Hex não é sobre vingança ou pirotecnia, é sobre dor, solidão e o preço de se carregar o próprio passado. E da minha parte, eu tentei ao máximo montar uma forma de crítica coesa em relação a esse filme, mas é tão deplorável de assistir a algo que distorce tudo em relação ao seu personagem favorito que se torna difícil. Mas vamos lá. O filme já começa com uma montagem terrível, além de cenas de ação que são mal dirigidas, o que era comum para sua época e que só viria a mudar depois do filme do John Wick. Aqui somos apresentados a uma versão destoante do Jonah Hex original.
aparentando ser um imbecil completo que não consegue raciocinar, não sabendo pronunciar a palavra inteligência, o que contradiz sua versão original, que já foi provado o quanto era estrategista em campo de batalha e em improvisar, e não satisfeitos com isso, a escolha do Josh Brolin foi terrível para o personagem, ao meu ver, porque apesar do mesmo ser um bom ator, ele não combinou com o papel, se assemelhando muito mais com personagens como Rambo do que necessariamente ao Jonah Hex, que deveria ser uma homenagem ao Clint Eastwood. E a sensação que passa é que se tornou uma adaptação paródia, satirizando o personagem original, o que por si só já se torna um erro quando o próprio Jonah Hex original era uma satirização das histórias de western da sua época. Além do drama genérico de vingança aqui, uma deturpação da versão original do personagem que havia assumido a culpa e vivia com esse remorso a todo instante, se vingando somente quando necessário e quando situacional. O que realmente acontece nos quadrinhos é da esposa do personagem, a Mei Ling, e embora levando o filho do casal, Jason Hex, visto que nessa situação, o Jonah Hex havia tentado se aposentar da vida de violência, mas ao ver uma injustiça sendo cometida não pensou duas vezes em eliminá-la, um contraste ideal com Mei Ling, que acreditava no perdão e na paz, enquanto Jonah via na violência uma situação inevitável. Transformar todo esse drama bem desenvolvido nos quadrinhos em uma vingança genérica no filme perde totalmente o impacto que teria, além de transformar o Quentin Turnbull em um super vilão, quando na realidade costumava agir nas sombras, sabotando a vida de Rex sem ele ao menos saber disso. Em um dos primeiros arcos do personagem, ele foi perseguido por todo o Velho Oeste graças ao Quentin, que havia conseguido com que 2 xerifes morressem e que Jonah levasse a culpa da situação, acumulando uma recompensa de procurado vivo ou morto, e precisando sobreviver isoladamente em locais inóspitos. No filme se trata apenas de uma vingança em um plano maquiavélico clássico, e eu genuinamente sinto pena pelo John Malkovich, pois um ator tão bom poderia sim ter sido um ótimo Quentin Turnbull, mas a má escrita e a má direção não o ajudaram. E como não mencionar a Megan Fox, que havia sido chamada para um filme só para ser hipersexualizada e mal desenvolvida, igual a maioria dos filmes pelo qual participou. Aqui a personagem serve como uma segunda chance de vida pacata para o Jonah Hex. Não preciso falar que isso não tem nada a ver com o personagem original, mas eu preciso agradecer, já que a animação do DC Showcase se inspirou totalmente na sinopse do filme para criar algo novo, e que sem surpresa alguma conseguiu. Uma animação curta do personagem conseguiu ser melhor trabalhada do que um filme de grande orçamento e de um estúdio renomado. Incrível. Parabéns, Warner Bros. Enfim, o filme é lotado de muita merda, cavalo com metralhadoras, Jonah Hex sendo necromante, explodindo o escritório do xerife de graça, além do ator que é idêntico ao Jake Gyllenhaal fazendo uma aparição aqui. Uma situação triste, já que o mesmo tinha sido o vilão do filme do Motoqueiro Fantasma. Se eu fosse esse cara, eu teria demitido o meu agente. Enfim, é como eu havia falado na minha avaliação do Letterboxd. O filme falha tanto em ser uma adaptação quanto em ser um filme isoladamente. É a definição de potencial desperdiçado, o que me entristece, já que eu gostaria de ter visto um filme realmente fiel ao material original e que houvesse personalidade própria. E sim, eu queria que o Clint Eastwood interpretasse Jonah Hex algum dia, mas isso nunca irá acontecer, infelizmente. Enfim, após passarmos por toda a história do Jonah Hex, vamos aos fatos. O sumiço do personagem em relação a essa nova geração nos diz muito sobre a queda do gênero de western em toda a cultura pop, mas isso não impede de ressurgirem futuramente com uma nova proposta para o personagem, visto que a mídia que quase conseguiu renovar o gênero foi justamente o Westworld, e que acabou por fracassar posteriormente. Na minha opinião, uma adaptação realmente fiel ao material base e com personalidade própria seria o ideal para revitalizar a popularidade do personagem. Talvez um filme ou série, e eu gostaria que o Sam Raimi dirigisse tal filme, caso eu pudesse escolher. Visto que ele só tem um único filme imaginado no Velho Oeste, e sendo realmente ótimo, seria a minha escolha pessoal para que cuidasse do personagem. Talvez com uma proposta de filme Elseworlds, visto que o The Batman do Matt Reeves segue essa lógica. Penso que nada impediria do James Gunn permitir que algum diretor criasse uma visão autoral e respeitosa do personagem. Além disso, o personagem possui somente um único jogo, e talvez uma saída mais segura e que pudesse de fato trazer a popularidade de volta fosse algo do tipo. Mas sendo bem sincero com vocês, um jogo do Jonah Hex lançado antes de um novo jogo do Superman seria horrível. A DC e a Warner precisam priorizar a sua crindade, e não somente um cara que se veste de morcego. O cancelamento do jogo da Mulher Maravilha me chateou profundamente, e pretendo falar sobre isso no futuro.
O personagem, apesar de ter desaparecido de mídias próprias, foi abençoado com algumas aparições rápidas em algumas mídias, como a aparição no desenho da Liga da Justiça Sem Limites, na série animada do Batman, no desenho Bravos e Destemidos, e a sua última aparição sendo no filme Liga da Justiça Mundo Bélico, de 2023. Esse especial demorou bastante para que fosse concluído. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e agradeço do fundo do meu coração a marca pelos 1000 inscritos. Eu não consigo pensar em outras maneiras de agradecer a todos vocês. Essa fiel companhia que me fazem a cada vídeo, muito obrigado mesmo. E aliás, caso tenham gostado desse formato, eu posso aderir na criação de alguns especiais de personagens que eu considero os meus favoritos. O Aquaman e o Caçador de Marte são dois que pretendo falar no futuro, caso tudo dê certo. Mas não prometo transformar esse formato em algo recorrente, pois como perceberam é algo que dá muito trabalho e eu não consigo gerenciar o meu tempo bastante. Enfim, espero que tenham gostado. Foi ótimo falar sobre um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos, e eu espero de verdade que tenha conseguido criar curiosidade para que vocês busquem ler sobre ele. É um personagem que não se prende somente em uma ou outra história, e que a adaptação de 2010 foi uma deturpação total. Aquele não era o Jonah Hex. Esse é o Jonah Hex. Agradeço a visualização de todos vocês, e até o próximo vídeo.